Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Uma Notável Mudança de Vida. E o texto bíblico para nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Assim diz a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, esta passagem nos ensina o que é a verdadeira conversão. Que possamos nos apropriar desta grande verdade e colocá-la em prática sempre em nossas vidas. Pedimos esta bênção, querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A maioria de nós tem consciência de que é importante mudar. O crescimento espiritual e o amadurecimento emocional implicam mudança, implicam transformação. Agora, é importante nós nos perguntarmos: o processo de mudança é fácil? A transformação interior é um processo tranquilo? Creio que não. A maioria de nós é extremamente resistente a mudanças, principalmente quando essas mudanças implicam nós abdicarmos de algumas crenças que nos acompanham há muito tempo. Nós alimentamos formas de pensar, formas de enxergar o mundo, que costumam nos acompanhar desde os primeiros anos de vida. Nós fomos influenciados pela nossa cultura a alimentar determinadas crenças e nós somos muito resistentes a mudar esta maneira de pensar, mesmo quando essas crenças trazem sofrimento emocional às nossas vidas. Muitas vezes, quando o ser humano busca ajuda para mudar, para ser transformado, na realidade, o que ele quer não é propriamente a mudança, mas sim encontrar formas mais fáceis de se acomodar no seu já velho conhecido sofrimento emocional. Quando nós falamos em mudança, é importante nós entendermos que o primeiro passo para uma verdadeira mudança começa com a aceitação. O escritor Will Garcia afirmou: o primeiro passo para a mudança é a aceitação.
Uma vez que você aceite a si mesmo, você abre a porta para a mudança. Isso é tudo que você tem que fazer. Mudança não é algo que você faz, é algo que você permite. O que a Bíblia nos diz sobre mudança? Provavelmente a Bíblia é o livro que mais nos desafia a nós examinarmos a nós mesmos e buscarmos o crescimento, buscarmos uma transformação radical em nosso interior. E um dos textos mais ilustrativos a respeito desse processo de mudança interna, desse processo de reforma interior, é o texto do livro de Atos que conta sobre a conversão do carcereiro de Filipos. O livro de Atos fala que o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, foram para Filipos, uma cidade da Macedônia. E lá eles foram presos. Os primeiros cristãos sofriam muita perseguição. Paulo e Silas foram, de acordo com o costume da época, açoitados e encarcerados. E o texto bíblico conta algo bastante interessante. Apesar do seu intenso sofrimento físico, apesar da tortura a que foram submetidos, Paulo e Silas, meia-noite, cantavam louvores a Deus. O grau de comunhão com Deus que Paulo e Silas tinham era tão extraordinário que eles conseguiam focar a sua atenção na presença de Deus e não estavam se concentrando em suas dores. Provavelmente, se você ou eu estivéssemos no lugar de Paulo e Silas, nós estaríamos nos lamentando, nós estaríamos nos vitimizando, estaríamos dizendo, coitado de nós, como nós somos injustiçados. Mas Paulo e Silas eram tão espiritualmente elevados que eles nem sequer estavam reclamando. Eles estavam cantando alegremente a Deus, porque eles consideravam que todo aquele sofrimento era algo que valia a pena experimentar, uma vez que eles estavam sofrendo por proclamar as boas novas do Evangelho às pessoas. Então o texto diz que eles foram presos, e aí aconteceu algo inusitado. Houve um grande terremoto. E nesse terremoto, as algemas, as correntes que prendiam os presos, incluindo Paulo e Silas, foram quebradas. E assim os presos poderiam sair livremente da prisão. Ocorre que, de acordo com a lei romana da época, se os presos conseguissem fugir da prisão, o carcereiro era executado, porque o carcereiro era responsável por manter os presos naquela condição. Eles não podiam fugir e o carcereiro tinha que se encarregar disso. Pois bem, quando o carcereiro percebeu que as correntes haviam se quebrado, ele ia se matar. E imediatamente antes de ele tomar esta atitude, ele escuta Paulo dizendo em voz alta para ele: não se agrida, não faça nada contra a sua própria vida.
E então o texto discorre sobre o processo de transformação espiritual pelo qual o carcereiro passa. A Bíblia descreve como ele mudou de atitude diante daquele acontecimento. Deus produz uma mudança profunda nos corações daquelas pessoas que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Como ocorre essa transformação? A história do carcereiro ilustra as diferentes etapas pelas quais o ser humano passa na sua mudança interna de atitude diante de Deus. A primeira etapa consiste no reconhecimento da nossa pecaminosidade. Aqui o texto diz que quando o carcereiro percebeu que os presos estavam soltos e ia se matar, diante do pedido de Paulo para que ele não se machucasse, ele traz então Paulo e Silas para fora e diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele reconhece a sua necessidade de ajuda. Ele busca apoio, ele busca auxílio espiritual. Ele percebe que, como ser humano, ele é limitado, ele é fraco, ele é impotente para melhorar a sua própria condição de vida sem ajuda externa. Então, quando ele percebe a sua situação, ele clama a Paulo e a Silas dizendo: Senhores, o que eu preciso para ser verdadeiramente salvo? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Esse é o primeiro passo para nós sermos transformados. É nós aceitarmos a realidade de que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Romanos que todos os seres humanos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. O que significa dizer que eu sou um pecador? Significa que em minha natureza humana eu não tenho poder para me aproximar de Deus sem a ajuda de Deus. Eu sou uma pessoa que erra. Eu sou uma pessoa espiritualmente fraca, suscetível às provações e às tentações da vida. A palavra pecar, no original hebraico, significa errar o alvo. Na língua grega também tem esse significado. Quando a Bíblia diz que nós erramos o alvo é a perfeição do amor. O alvo é a perfeição de Deus, é a perfeição da justiça. Em nenhum momento nós conseguimos ser 100% amorosos e justos em nossas vidas. Nós somos limitados pelas condições humanas. Nós não temos forças em nós mesmos, sem a ajuda da graça de Deus, nós não temos o poder para nós podermos viver uma vida 100% correta na presença de Deus. Então, assim como uma pessoa doente precisa reconhecer que está enferma
para buscar a ajuda de um profissional, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, para então buscarmos de fato a ajuda de Deus. Imagine uma pessoa que está com um tumor na pele, todo mundo em volta dela olha para ela e diz: olha, você tem um tumor na sua pele, você precisa buscar ajuda. E ela olha para a sua pele e diz: não, isso é normal. Isso é absolutamente normal. Eu sou assim mesmo. E ela então não busca ajuda. O ser humano que não reconhece que é pecador age da mesma maneira. Existem muitas pessoas que, devido ao seu orgulho, devido à sua arrogância, pensam assim: eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de salvação, eu não preciso de Deus. Uma vez, eu estava de plantão num hospital, trabalhando, e uma colega, sabendo que eu sou cristão, disse assim para mim, e ela não estava dizendo para me provocar, ela estava sendo sincera. Ela disse assim: eu não acho que eu preciso de Deus para nada. Apesar de ser uma excelente profissional, espiritualmente falando, ela era cega. Ela era insensível às suas próprias necessidades espirituais. Ela não conseguia enxergar que ela era impotente para transformar a si mesma. Ela não conseguia perceber que ela necessitava de mudança interna. O carcereiro percebeu, nessa situação que ele estava vivendo, a sua necessidade de salvação, a sua necessidade de libertação do poder do pecado. A Bíblia diz que todos os seres humanos, sem exceção, estão presos ao poder do pecado. Estão condenados existencialmente ao pecado. E Deus nos oferece a libertação espiritual para nós podermos viver com liberdade de escolha. Uma liberdade que nos capacite a dizer: eu não vou viver essa vida de pecado, eu vou viver uma vida construtiva, produtiva na presença de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer a realidade da nossa situação pecaminosa. O segundo passo consiste, então, em buscar salvação espiritual. E foi o que o carcereiro fez. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele reconheceu que era pecador, então ele busca a salvação espiritual. Quando nós, com sinceridade de coração, reconhecemos que somos pecadores, o Espírito Santo nos ajuda a encontrar verdadeiramente Deus. Aliás, a Bíblia nos diz que é o próprio Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores. O Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, afirma que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence de que somos pecadores. O Espírito Santo nos convence de que a verdadeira justiça só é dada pelo próprio Deus. E o Espírito Santo nos convence de que nós
estamos sob o juízo espiritual de Deus. Portanto, é o próprio Deus quem opera em nossos corações, quem nos ilumina para percebermos que somos pecadores e necessitamos buscar a presença do Criador. Então, quando a pessoa reconhece que é pecadora, o Espírito Santo o ajuda a tomar mais um passo, mais uma etapa no processo de crescimento. Ele busca salvação espiritual. E Deus, então, providencia para que a pessoa que está aberta à sua graça seja de fato salva. E como se dá esse processo de salvação? Paulo e Silas respondem ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Crer em Jesus, de acordo com o Evangelho, é a porta de entrada para nós entrarmos, de fato, no reino de Deus. O que significa crer em Jesus? Significa confiar em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer em Jesus significa nós nos identificarmos com a mensagem de Jesus a respeito de Deus. Jesus transmitiu a nós a mensagem de que Deus é a fonte de amor incondicional. Deus é o nosso Criador e Ele ama a cada ser humano indistintamente e Ele aceita o ser humano como o ser humano está. Basta que o ser humano busque a presença de Deus. Deus não impõe condições para Ele amar você. Ele ama você porque Ele é amor. Jesus pregou a respeito da igualdade humana, da justiça, da fraternidade, da solidariedade. Crer em Jesus não é apenas crer que Jesus é o Filho de Deus, mas crer em Jesus, confiar em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, significa nós nos identificarmos com os valores e ensinos do nosso Mestre. Quando Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros de coração, isso significa que, quando eu confio em Jesus, eu passo a me identificar com a mensagem do amor pelo próximo. Eu me identifico com a mensagem de que nós somos uma família. É importante amarmos e cuidarmos uns dos outros. Esse é o princípio do reino de Deus. Crer em Jesus não é simplesmente dizer: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Embora isso seja importante, é fundamental que a pessoa se identifique com o modo de vida de Jesus. Se identifique com a filosofia de Jesus. E eu creio que isso está faltando no cristianismo de hoje. Muitas pessoas transformaram a fé em Cristo em um dogma intelectual de aceitação de que Jesus é o Filho de Deus. Embora essa crença intelectual seja integrante da verdadeira fé, ela isoladamente não salva, não transforma a pessoa. É importante que o cristão
não apenas creia que Jesus é o Filho de Deus, mas que ele realmente faça da filosofia de Jesus o seu modo de vida. Como Jesus enxergava o seu semelhante? Como Jesus enxergava as pessoas? Ele enxergava as pessoas com amor. Jesus sentia compaixão pelo próximo. Jesus se identificava com as profundas debilidades humanas e fazia de tudo para socorrer as pessoas em suas fraquezas. Receber Cristo como Salvador implica que eu vou olhar para as pessoas com esse mesmo olhar com que Jesus olhou para o ser humano, seja ele quem fosse. Jesus olhou para a adúltera e não a condenou. Jesus disse: olha, vai e não peques mais. Aliás, os cristãos hoje estão condenando demais as pessoas. Jesus não condenava as pessoas. Jesus disse que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E hoje as mensagens que se espalham aí por internet, por televisão, por rádio, as mensagens estão repletas de julgamentos e de condenações ao próximo. Existem mensagens em nome de Deus que são extremamente agressivas. Jesus não era assim. Jesus pregava a salvação. Este é o tipo de mensagem que nós devemos levar para as pessoas. E foi com base nesse tipo de mensagem que o carcereiro foi transformado. E vejam o que aconteceu instantes depois de o carcereiro se entregar a Jesus. A Bíblia diz que ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Ou seja, os familiares do carcereiro viram a mudança de vida daquele homem e foram tocados por esta mudança. E eles mesmos também se converteram a Cristo. Quando uma pessoa é transformada, a sua vida muda de tal maneira que as pessoas em torno dela são sensibilizadas e tocadas também em seus corações. E vejam essa outra transformação. Levando-os para a própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O carcereiro limpou os ferimentos de Paulo e Silas, cuidou deles, deu-lhes de comer e ainda se alegrou profundamente por ter crido em Deus. Esse foi o processo de transformação na vida daquele homem. E hoje o Espírito Santo chama cada um de nós para este processo de mudança. E se você já foi transformado por Cristo em sua vida, Deus quer que você seja um instrumento para que as pessoas da sua família, para os seus amigos e vizinhos, também serem transformados pela luz de Cristo que brilha através de você. Que nós possamos servir de
instrumentos da graça de Deus na transformação das pessoas. Que nós sejamos continuamente transformados pelo Senhor Jesus e que as pessoas à nossa volta também tenham seu coração tocado pela luz do Evangelho. A suprema revelação de Deus, do seu amor, da sua justiça, da sua compaixão, se deu através de Jesus. Que privilégio nós temos em podermos ter conhecido espiritualmente o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós possamos ajudar outras pessoas a serem transformadas em seus corações. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, com o povo de Deus, agora e para sempre. E que a sua semana seja realmente repleta de grandes bênçãos e de grandes vitórias. E que a luz de Cristo brilhe no seu coração e ilumine você e todas as pessoas que convivem com você. Um grande abraço no amor de Cristo.